Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa tarde ainda de sexta-feira aqui em Natal, um horário novo, em virtude hoje do jogo do Mecão, estou começando aqui às 5 horas. Nós temos agora 30 graus aqui em Natal, sensação térmica de 32 graus, sem previsão de chuva, talvez algo de leve de madrugada só, mas não vai atrapalhar nenhuma programação do fim de semana. E hoje chegando então com um tema aí, Egito, garrafa mensageira, risada eletrônica. Vamos ver o que é que tudo isso tem a ver nessa sexta-feira. Vamos começar então falando do Egito. Primeiro, a gente viveu aí nessa semana, ainda estamos vivendo, né? O Dia Internacional da Mulher, mas o pessoal já está tirando aí a semana para abordar vários temas a respeito. A gente vive numa sociedade, tanto aqui no Brasil, mas a sociedade mundial mesmo, que ainda não consegue garantir igualdade de direitos aos homens e mulheres, igualdade de salários, igualdade de oportunidades. Ainda temos muita coisa para lutar ainda. Mas hoje mesmo saiu uma reportagem lá na CNN a respeito de algo que aconteceu no século V a.C. E aí é que a gente se pergunta quando e onde foi que a humanidade se perdeu. Vejam bem, lá no século V a.C., o historiador grego Heródoto ficou perplexo ao visitar o Egito e descobrir, pasmem, que as mulheres por lá iam ao mercado, trabalhavam no comércio, ao passo que os homens ficavam em casa e faziam a tecelagem. Nas palavras literais lá de Heródoto, os egípcios, em suas maneiras e seus costumes, parecem ter revertido as práticas comuns da humanidade. Isso, então, deixa a gente bastante assustado saber que existia, então, uma sociedade em que as mulheres viviam ali em pé de igualdade, que era lá no Egito Antigo. Essa sociedade era vista com perplexidade por Heródoto, então, já no século V a.C. E parece que ainda mais hoje essa perplexidade é grande de saber que lá atrás, muitos milhares de anos, tinha uma sociedade que entendia a igualdade de uma forma que nós ainda não entendemos. Para se ter uma ideia, era garantido às mulheres propriedade individual, né, de imóveis, essas coisas, terrenos, né? Existia divórcio, né? Não tinha problema para se realizar divórcio. E a constatação é que as mulheres lá do Egito Antigo, então, fossem as mais poderosas, fossem as mais modestas, elas eram iguais aos homens, né? Tinham, até nas palavras aqui de um diretor de um museu, que acho que é o museu mais antigo dedicado ao Egito Antigo. Esse museu foi fundado em 1824, chama Museu Egípcio, fica em Turim, né? Tem uma exposição a respeito disso, onde se pode encontrar tudo isso, segundo lá a reportagem da CNN. E o diretor, então, infelizmente, eu passei rápido. Peguei o nome dele aqui, Christian Greco, diz que elas tinham muitos direitos que as mulheres nas civilizações subsequentes não tinham. Eu arrisco, não tem, né? Muitos direitos hoje ainda não são dados a essas mulheres mundo afora. Então, lá nessa exposição você encontra, por exemplo, imagens de mulheres tradicionais, algumas mais famosas, outras menos. Por exemplo, tem uma chamada Merit, que 3.400 anos atrás morreu aos 25 anos de idade. Tem lá a sua representação em pé de igualdade com o seu esposo, com todos os bens que pertenciam a ela, porque o pessoal na época era enterrado com tudo, né? Levava tudo no caixão.
tem Nefertari, que aparece lá, inclusive representada nesses desenhos antigos, né? No mesmo tamanho, né? No mesmo formato, tudo do marido, inclusive na altura dos ombros eles trocam os braços, assim, ele tá com o braço no ombro dela e ela tá com o braço no ombro dele, mostrando esse pé de igualdade. Em nenhum momento a mulher é representada menor, numa posição mais abaixo ou mais atrás do marido, não. Sempre numa posição de igualdade em relação a bens e tudo. Não preciso nem ir muito longe, ainda falando de Egito, eu não posso nem esquecer, né, de citar Cleópatra, uma das grandes rainhas lá do Egito. Grande nome. Imagine então, naquela época, como eu disse, milhares de anos atrás, você ter uma civilização inteira comandada por uma mulher, né? Então, Christian Greco diz lá que as mulheres tinham um status social muito bem definido e que lá no museu que ele então dirige, que é esse museu, Egídio, que fica em Turim, quem sabe um dia eu crio coragem, não só coragem, dinheiro também, junto dinheiro, para ir à Itália e conhecer esse museu. Ele diz que lá eles têm alguns contratos nupciais, né, dando os direitos lá às mulheres e tudo. E nesses contratos, segundo aqui exatamente as palavras dele, fica claro que um homem deveria garantir em termos de prata e outras commodities em caso de divórcio. Então, o que é que ele tinha que garantir às mulheres na hora de se divorciar? Então, veja só o quanto era a preocupação com o status das mulheres num casamento, pós-casamento, se falava em divórcio nessa época. Aí a gente olha para cá, né? Enquanto isso, a gente tem umas estatísticas horrorosas aí de assassinatos cometidos contra mulheres pelo simples fato de serem mulheres, de serem esposas, de serem namoradas, ex-namoradas, ex-esposas. Os casos se avolumam. Cenas horrorosas, como vimos aqui em Natal há um mês mais ou menos, de um cara que para o carro lá na rua, pega a mulher, que é uma ex-namorada dele, e do jeito que pega, ele espanca ela ali na frente da filha, no meio da rua, numa humilhação total. Também não precisa ir muito longe para descobrir nessa semana um professor que expulsou uma mãe da sala de aula porque estava levando a filha. Claro que a filha não deve frequentar a sala de aula, mas a gente sabe que tem um jeito de se fazer isso e parece que há sempre um prazer muito grande em qualquer oportunidade que se tenha, humilhar a mulher, né? Tentar rebaixá-la a uma condição menor ainda do que a sociedade já a coloca. Muito triste o que a gente vive. Estamos aqui no século XXI, elogiando então uma civilização de 3.400 anos atrás, que já sabia o que era igualdade entre mulheres. Para nosso azar, foi uma civilização destruída e o que restou de modelo deixou isso aí que a gente tem hoje para acompanhar, né? Uma sociedade em que as mulheres têm que, às vezes, ser 2 ou 3 vezes melhor do que um homem na mesma função, para que tenham pelo menos a metade do seu rendimento reconhecido. Uma sociedade que joga para as mulheres os trabalhos de casa como se fossem apenas delas, né? A obrigação é delas, o homem ajuda apenas no que pode e por aí vai. Muito estereotipado. Quem sabe um dia a gente não se volte para as aulas de história, não vá lá descobrir a civilização do Egito, né? A civilização egípcia, e aprenda de verdade com eles o que devemos aprender, porque não dá para viver assim. Bom, o segundo tema de hoje, já falando dessas coisas bem antigas, já que deveriam ser, que eram mais modernas do que as coisas de hoje, nós temos uma notícia, essa acho que eu vi também na CNN, infelizmente eu não anotei aqui, mas nessa semana foi descoberta, acho que foi nessa semana, foi encontrada uma garrafa que continha uma mensagem e foi jogada ao mar 132 anos atrás. Hoje que a gente vive aí com essas mensagens de WhatsApp pra lá e pra cá, de Messenger, de telefone, que é tudo muito rápido e tal. Imaginem aí que essa mensagem que foi encontrada, ela era de 12 de junho de 1886.
e foi jogada no Oceano Índico por uma embarcação alemã chamada Paula, que navegava de Cardiff, no país de Gales, para Makassar, nas antigas Índias Orientais Holandesas, que hoje a gente chama de Indonésia. Então, a garrafa era bonita, chamou a atenção lá de uma australiana, foi ela que encontrou numa praia. Tonya Hillman é o nome dela. Ela descobriu, então, essa garrafa, ela estava meio enterrada, assim, uma partezinha para fora, nas areias de uma praia lá na costa oeste da Austrália. E essa costa que é banhada, então, pelo Oceano Índico. E, então, a garrafa era de um gin chamado Century Dutch, do século XIX. Era uma garrafa bonita. Tonya, então, olhou para a garrafa e disse, vou levar para decorar lá a minha casa. E aí, cavou lá a garrafa, levou para casa, mas chegando em casa, a namorada do filho dela viu que tinha uma coisinha dentro, né? Uma mensagem dentro. Então, lá dentro tinha um papelzinho bem dobradinho, assim, feito um canudo, né? Bem dobradinho e amarradozinho com um barbante, com mensagem. Então, ela tirou a mensagem, botou para secar, né? Porque o papel estava úmido. Quando abriu, descobriu um papel impresso alemão com a caligrafia, né? Aquela letra de mão mesmo, alemã, né? Não dava para entender o que estava escrito. Deve ter entendido uma palavra ou outra, porque alemão tem uma palavra ou outra parecida com o inglês, e ela é australiana. Então, mas aí depois ela resolveu levar então a garrafa lá para um museu que tem na Austrália, um museu de embarcações, e se descobriu então que essa garrafa fazia parte de um experimento alemão que durou 69 anos. Esse experimento constava de você levar então essas garrafas com mensagens com as coordenadas e datas e jogar mesmo no mar para descobrir rotas marítimas mais rápidas. Naquela época, o principal meio de transporte era o navio, não existia avião ainda. Então, a descoberta de uma rota, uma corrente marítima, né, que fosse mais rápida, terminava deixando uma rota mais rápida, e aí a tentativa era essa. Então, esse experimento durou 69 anos. Foram mais de 1.000 garrafas jogadas ao mar, e essa então foi encontrada agora 132 anos depois. É muita coisa, né? 132 anos depois. Então, voltaram lá para Hamburgo, que é de onde partiu esse experimento para conhecer essas correntes globais mais rápidas. Apenas 663 mensagens. Tem mais de 1.000, como eu disse, mas eles conseguiram recolher até agora 663. Mas apenas uma garrafa, que foi encontrada numa ilha chamada Wedge, foi devolvida. A garrafa é tão interessante que ninguém quer devolver. Provavelmente lá a australiana Tonya Hillman guardou a sua então e deu só a mensagem. A mensagem, então, que Tonya encontrou tinha a data, como eu disse, 12 de junho de 1886, e tinha as coordenadas exatas de quando essa garrafa foi arremessada ao mar. Aí o que acontece? No museu onde fica o diário meteorológico desse navio, lá na Alemanha, acharam o registro dessa anotação exatamente no dia 18 de junho de 1886. O capitão lá do navio Paula registrou que tinha atirado ao mar, nas coordenadas tais, que eram as mesmas que tinham lá na mensagem, uma garrafa para descobrir então essa corrente, ou seja, a autenticidade da garrafa, que já havia passado por alguns testes, mas a autenticidade da mensagem foi comprovada. Uma coisa bem interessante para os nossos dias atuais. Imagina aí o seu meio de comunicação, você lançar uma garrafa ao mar para descobrir quando é que ela chega e onde é que ela vai chegar. Ainda tem mais essa, né? Porque o mar, ali naquelas correntes, pode ter uma mudança de vento, alguma coisa, e trocar aquilo. Então essa, somente 132 anos depois, chegou a um destino. Pode até ter chegado antes, né? Mas chegou às mãos de alguém, pelo menos. Porque estava lá, semi-enterrada nessa praia, na costa oeste da Austrália. Tonya, então, descobriu essa mensagem. Deve ter sido uma emoção grande você achar uma mensagem tão antiga.
Lembrando que anteriormente a garrafa mais antiga com mensagem que tinha sido encontrada tinha 108 anos, quer dizer, essa superou e muito, né? 132. E deve ter sido uma emoção grande você encontrar uma garrafa bonita e ainda descobrir que ela fez parte de uma coisa de séculos passados e, nesse caso, então, de um projeto científico, posso dizer assim, que era para descobrir, então, essas rotas mais rápidas. Bom, falando, então, de coisa antiga, de mensagem, a gente chega nas mensagens de hoje, numa coisa absurdamente estranha que andou acontecendo aí com usuários de um assistente digital da Amazon que se chama Alexa. Não é muito comum aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, esse povo que adora modernidade e tecnologia, eles têm lá uns assistentes que eles chamam de Home Personal Assistants, que é Bom, quem usa iPhone conhece a Siri, né, que se conversa com ela para pedir ajuda. Quem usa o Google conhece lá o esquema do OK Google, você fala e pede o que você quiser e ali aquela assistente vai lhe ajudar. Então, nos Estados Unidos, o pessoal usa isso com pequenos aparelhos que ficam lá ligados direto, 24 horas à disposição de uma casa. O Google tem o Google Home, né? E a Amazon tem o Alexa, ou a Alexa, né? Porque é um nome feminino. Aí, o que é que aconteceu de esquisito? Agora que vocês vão achar estranho mesmo. Há algumas semanas, uns usuários dessa Alexa, então, vêm relatando um evento estranhíssimo. A Alexa tem dado risadas, do nada. Imagina aí, você tá em casa, conversando com alguém, quando de repente escuta uma risada dentro de casa. É altamente assustador, eu acho. Teve aí na semana um usuário no Twitter dizendo que estava conversando com a irmã quando escutou a risada do equipamento. No mesmo Twitter, um outro usuário disse que chegou a pensar até que havia uma criança no cômodo. Quem quiser pesquisar aí na internet, certamente vai encontrar as imagens que o pessoal divulgou mesmo. Como o equipamento tem a opção de você mandar ele repetir o último som tocado, quando o usuário percebeu que era a Alexa, ele pede a ela para repetir o som e o som é de uma risada mesmo, como se fosse de uma criança, assim, é uma coisa até meio macabra, né? Então ele pegou o celular, filmou para mostrar às pessoas. Então há um número maior aí de usuários relatando essas risadas que a Alexa tem dado sem nenhum motivo aparente. Mas a Amazon já descobriu aí qual é o problema, acha que como o comando existe, eu não sei como é que a pessoa faz um comando para um equipamento eletrônico rir. Eu sei que o ser humano tem cada curiosidade, mas existe então o comando, você diz Alexa, laugh, e aí o aparelho dá uma risada. Como é um comando curto e você no meio de um bate-papo com alguém pode juntar uma palavra com outra e você falar outra coisa e ficar parecido com Alexa Laugh, a Amazon já identificou que é isso que está fazendo o aparelho dar essas risadas aí no meio do nada. E agora está mudando então o comando para Alexa, can you laugh? Algo como Alexa, você pode rir ou você sabe rir? Aumentando o comando para que ninguém tome mais um susto, que eu vou dizer, se fosse eu, acho que eu morria do coração de ouvir uma risada de um equipamento eletrônico assim, do nada. Mas vocês acham que esse foi o primeiro evento estranho com esses equipamentos? Não, né? Esses equipamentos, como ficam conectados aí direto, já permitiram, por exemplo, que crianças em casa, sem o consentimento dos pais, fizessem pedidos online, né? Basta você fazer o comando de voz e ele faz o que você quer. E tem mais, essa é pior, né? Tinha acontecido um bug realmente de uma determinada propaganda da Disney, acho que no filme A Bela e a Fera, disparar lá propagandas no Google Home, que é o aparelho da Google. Aí o que é que o Burger King fez? O Burger King se antenou que todo mundo tem um aparelhozinho desse conectado lá bem próximo da televisão
E se aproveitou disso e incorporou num anúncio, num comercial de TV no ano passado, um comando desse. O anúncio era assim, o cara aparecia lá e dizia: você está assistindo um anúncio de 15 segundos do Burger King, o que infelizmente não é suficiente para explicar todos os ingredientes bem fresquinhos no Whopper. Mas eu tenho uma ideia. Aí ele vai e diz: ok, Google, que é o comando que dispara o assistente do Google, tanto nos celulares como lá no Google Home. Então ele diz: ok, Google, o que é o Whopper? Então, sem que as pessoas tivessem dado o comando em casa, as TVs passavam então a exibir um vídeo do Google Home anunciando os ingredientes do Whopper. Já pensou que coisa louca? De repente aquilo era interrompido. A Google, quando descobriu isso, não gostou nada, porque disse que não foi nada combinado com ela. Quer dizer, que se tivesse sido, estava valendo. Mas como não foi combinado, ela alterou os procedimentos lá do Google Home já no dia seguinte. Então, a estratégia lá do Burger King para fazer o Google Home disparar os ingredientes do Whopper para todo mundo saber o que é que leva, no dia seguinte já não estavam funcionando. Mas isso só mostra o quanto a gente está exposto em relação à privacidade e tudo dentro de casa, porque um comando dado por uma propaganda me obrigou a ver num assistente pessoal que eu tenho em casa outras coisas. Além dessa história da assistente começar a rir sozinha, o que não é nada agradável. Esses aparelhos estão tão presentes lá nos Estados Unidos que o Instituto Gallup e a Universidade Northeastern fizeram uma pesquisa e disseram que, só para ter uma ideia, só Alexa e Google Home, 1 em cada 5 adultos americanos utilizam esses equipamentos inteligentes. 84% dos americanos usam Navigation Apps, que são esses aplicativos de orientação. 72% usam streaming services, como é o caso da Netflix. 47% usam os Smartphone Personal Assistants, que são esses aí do iPhone, a Siri, e esse que a gente diz OK Google no Android. 32% usam Ride Sharing, que é esse compartilhamento de caronas. Tá tentando chegar aqui no Brasil, ainda não deu muito certo não, pelo menos para as bandas aqui do Nordeste não. 22% usam Home Personal Assistants e 20% Smart Home Devices, que esses dois são muito próximos do que é Alexa e Google Home. Então, olha só como a gente tá ficando dependente e exposto, né? Uma coisa esquisita. Então, se você pensa em comprar um Alexa da Amazon, né? Ou Google Home da Google, se prepare que de repente o equipamento pode começar a rir de você do nada. Não vá ter um ataque cardíaco com isso, achando que tem alguém invadindo sua casa, ou se você tem medo de coisas ocultas, né? Que é um fantasma, algo do gênero. Bom, programação aí de fim de semana, para quem gosta de teatro, tem o FICA, Festival Internacional Casa da Ribeira, com uma programação extensa, começa hoje, 19 horas tem a peça Bloom, de Clarissa Rego. Ai, desculpe, não é uma peça, é uma performance de dança contemporânea que foi concebida na Áustria. Às 20h30, Para Não Morrer, de Nena Inoue, é uma temática feminina e feminista e sobre as questões políticas da América Latina. No sábado, 19 horas, de novo, Bloom. Depois, às 20 horas, tem a estreia nacional de O Torto Andar do Outro, peça da companhia Pão Doce, lá de Mossoró, vem sendo muito elogiada. E encerrando a noite, tem a peça, que aqui diz que é a peça inglesa de Ed Bailey, Tempo Real, 21h30, então, essa peça. No domingo, companhia Pão Doce, então, volta para apresentar a Casatória Cadifunta, às 17 horas, seguida de Meu Seridó, às 20 horas, do grupo Casa de Zoé. Esse Meu Seridó, eu acho que conta com a famosa atriz Titina, que já fez trabalhos na Globo, né? E agora está aqui de volta ao teatro. Acho que esse espetáculo estava até na rua e agora fará a sua estreia no palco. Esse festival, então, tem entrada, eu acho que é por dia, né? Aqui não explica muito na tribuna, mas eu acho que é por dia.
R$ 34,00 inteira, R$ 17,00 meia. Para quem gosta de ver teatro e para quem gosta de prestigiar, então, os trabalhos daqui da nossa terra, que são trabalhos legais, né? Vale a pena, então, ir até a Casa da Ribeira hoje, amanhã e domingo. Escolhe pelo menos um horáriozinho para acompanhar, que eu acho que fica bem legal. Bom, hoje tem a Arena das Dunas, né? Hoje tem a América às 19h30 enfrentando o Açu, tentando se agarrar aí nas últimas chances do campeonato, que o ABC já está com, como eu digo, com uma mão inteira já na taça e da outra mão ele está com 4 dedos e meio. Falta só um pedacinho do mindinho para ele ser campeão dessa edição. Então, a América vai tentar evitar que isso aconteça hoje, porque se o América não vencer o Açu, o ABC já é campeão estadual. Se o América vencer, ele obriga o ABC a fazer a sua festa em casa mesmo, lá no Frasqueirão, na próxima rodada. Então, essa é a programação, pelo menos as dicas de fim de semana. Espero que vocês tenham gostado. Na sexta, espero voltar às 7h no nosso podcast aqui normal sobre outros assuntos. E no domingo, 10 da manhã, quem quer ouvir o que aconteceu aí na rodada do futebol, o que é que pode acontecer durante a semana, os preparativos aí já para o Campeonato Brasileiro, que começa no próximo mês. Os 2 clubes, os maiores clubes daqui, América e ABC, já de olho nas competições. Então, quem quiser saber um pouco mais, acompanhar essas discussões no domingo, 10 da manhã. É isso, minha gente. Um bom fim de semana para todo mundo e até lá.